Ok, meus amigos? Estamos aqui reiniciando questões de função. E vamos abordar hoje gráficos, bastante gráficos. Veja a questão de número 122, a primeira dessa aula. Diz, o gráfico representa uma projeção do valor de mercado, VT, certo? De um imóvel em função do tempo T, contado a partir da data de conclusão de sua construção, considerada como a data inicial, tempo igual a zero. Então está aqui, tempo igual a zero. O valor VT é expresso em milhares de reais e o tempo T em anos. Então isso aqui anos, isso aqui é a grana. Então aqui nós temos a grana, ok? Então o que eu posso observar? Valor inicial é 100, tá certo? As alternativas está pedindo para assinalar o incorreto. Então eu quero assinalar o incorreto. Acompanhe. Ó, falando cada item. Então ele está querendo que eu assinale o incorreto. Então vamos nós. Olhando para o gráfico. Aos 10 anos, aos 10 anos de construído, o imóvel terá valor máximo. Pelo gráfico, esse aqui é o valor máximo alcançado pelo imóvel. Então, o item A não é o item A. Então, ele é verdadeiro. O item B. No 25º ano, eu vou imaginar por aqui. Isso aqui é o 25º ano, certo? De construído, o imóvel terá seu valor maior do que o inicial. Projetando no eixo dos valores, que é o eixo dos Y, então esse aqui é o V25. Se eu comparar com V0, que é esse aqui, que é o valor inicial, o item B está falso. Ele diz que no 25º ano de construído, o imóvel terá valor maior do que o inicial. Então está errado. O item C, dá para a gente analisar rápido, né? Em alguma data, o valor do imóvel corresponde a 37,5% do seu valor inicial? Sim. Qualquer momento aqui, tá certo? Você tem. Então isso aqui é verdadeiro. D, ao completar 20 anos de construído, 20 anos de construído, o imóvel terá o valor inicial. Verdade. O item D é verdade. O item E. É bom observar. O item E fala sobre uma lei de formação. Ele diz, o valor do imóvel é dado por uma lei de formação. 2 elevado a menos T menos 10 ao quadrado sobre 100. Aí ele diz, ao completar 30 anos, que é o V de 30. Então ele está dizendo, se eu completar 30 anos de construído, ele será 1/8 do valor inicial, que isso dá 12,5. Vamos verificar se é verdade? Então, se nós substituirmos, vamos ter 200 vezes 2 menos o T, não é 30? Então, fica 30 menos 10 ao quadrado sobre 100. Então, V de 30 vai ser igual a 200, 2 menos 30 menos 10 tem 20, ao quadrado dá 400, dividido por 100. Então, V de 30, na realidade 200, que é o valor inicial, vezes 2 elevado a menos 4.
expoente negativo. Você inverte trocando o sinal do expoente. Expoente negativo, você repete a potência. Então, deixa eu colocar aqui, ó, V de 30. Então, eu vou ter 200. Expoente negativo, você vai transformar em expoente positivo. Fica 1 sobre a potência com expoente positivo. Então, eu vou ter 200 dividido 2 a 4 dá 16. Então, com 30 meses, o valor do imóvel será 12,5 milhares de reais. Então, o item E está verdadeiro. Como ele estava querendo o incorreto, o item correto, o incorreto é o B de bola. Outra questão, meus amigos, de gráfico, trabalhando gráficos. Diz assim: o volume de água de um reservatório aumenta em função do tempo. Em função do tempo. Então, aqui nós temos o tempo, o volume. Lembrando que o tempo é em horas e o volume é em metros cúbicos. Esse ponto no gráfico é o ponto 0. Esse ponto no gráfico é 3 e 1. Para encher esse reservatório de água com 2.500 litros, uma torneira é aberta. Qual o tempo necessário para que o reservatório fique completamente cheio? Vamos trazer o gráfico para cá. Podemos analisar melhor. Então, nosso gráfico, certo? Ele tem essa característica. Aqui nós temos tempo e aqui nós temos o volume, metros cúbicos, e o tempo é em hora. E aqui é o ponto 0. Como trata-se de uma função linear, então V em função do tempo tem essa característica: AT mais B, que representa a função de uma reta. O que representa o B para a gente? Indica onde a reta corta o eixo dos Y. Então, B é igual a 0. E nós temos aqui um par ordenado. Quando o X for 3, quer dizer, 3 horas, o volume foi de 1 metro cúbico. 3 horas, 1 metro cúbico. Então, você tem, 3 e 1. Então, vamos lá. V de 3 é igual a 1. Beleza. Nós temos um detalhe. Qual é? Certo? Nós temos um detalhe. Vamos lá. Quando eu substituir lá, eu vou ter A vezes 3 é igual a 1. Então, o nosso A, passando 3 dividindo, vai ser 1/3. Então, a equação do volume vai ser 1/3 de T. 1/3 de T. Então, veja comigo. 1/3 de T. Ora, o volume que ele está dizendo é de 2.500 litros. O volume, ele diz, a capacidade de 2.500 litros. Então, já estamos com um pequeno problemazinho. Qual é? Litro e aqui metros cúbicos. Nós sabemos que litro é a mesma coisa de decímetro cúbicos. Mesma coisa de decímetro cúbico. As transformações são quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro,
centímetros, milímetros. Essas são as transformações, ok? São as transformações. Ora, onde é que nós estamos? Estamos em decímetro, vamos para metro. Só que aqui está o cubo. Então, há um deslocamento de 3 casas decimais. Então, o volume, na realidade, é de 2,5 metros cúbicos. 2,5 metros cúbicos. Ele quer saber o tempo que a torneira leva para jogar esse volume nesse tanque. Vamos substituir na equação do volume. Então, o volume em função do tempo, o volume em função do tempo é igual a 1/3 do tempo. Vou igualar a 2,5. Então, produto dos meios igual ao produto dos extremos, o meu tempo vai ser 3 vezes 2,5. Então, o nosso tempo vai dar 7,5 horas. Em termos, tá certo? Em termos de número decimais, isso aqui é 7,5. 7,5, 7,5. Em termos de tempo, 7 horas e meia. Então, é 7 horas. Se eu falar de minutos, então eu tenho 30 minutos. Então, resposta, 7 horas e 30 minutos. Então, 7 horas e 30 minutos. Então, o nosso item correto é o item D. 7 horas e meia, né? Vulgarmente a gente fala 7 horas e meia. Temos novamente aqui, amigos, uma outra questão de função envolvendo gráficos. É o nosso dia a dia. Dados, interpretações, tá certo? Coletânea. Em janeiro de 2008, temos aqui, janeiro de 2008, o Brasil tinha 14 milhões de usuários, está aqui. Em fevereiro de 2008, esses internautas somavam 22 milhões, que representam 8 milhões a mais, ou 57% a mais. Desse total de usuários, 42% ainda não usa banda larga, internet mais rápida e estável. São só atendidos pela rede de escada, tá certo? Através de telefone. Vamos lá? Baseando-se nessas informações, observe o gráfico a seguir. Pronto, aqui o gráfico. Vamos às informações, a pergunta. Se mantido pelos próximos meses a tendência de crescimento linear, meu amigo, quer dizer reta, mostrada no gráfico acima, o número de usuários residenciais de computadores em dezembro de 2009 será igual. Pronto, só isso, residenciais de computadores, muitas informações da questão, mas o que eu quero é só isso. Vamos repetir aqui o gráfico. Então, vamos verificar o gráfico. Eu tenho, certo? Então, eu tenho... Então, vamos ver aqui. Está aqui o meu gráfico. Aqui nós temos... Vamos lá, o gráfico, copiando o gráfico. Nós temos janeiro. Nós estamos em janeiro de 2008. A quantidade é de 14 milhões. Nós temos fevereiro de 2008. Nós temos 8 milhões, 22 milhões, 8 milhões a mais.
E aí o nosso amigo vai para dezembro de 2009. Ele está querendo saber a quantidade de usuários, certo? Então, aqui nós vamos chamar de V. Observem. Isso aqui, momento 1. Aqui, momento 2. Então, aqui nós temos momento 24. Que na realidade são 2 anos. Então, 24 meses. Vamos verificar agora. Vamos entender melhor como é que funciona vamos ver como é que funciona as equaçõezinhas. Então nós temos aqui esse triângulo e temos esse outro triângulo aqui. Então nós temos 2 triângulos para analisar. Vamos analisar esse triângulo e vamos analisar esse triângulo aqui, através de semelhança de triângulos. Essa variação aqui é 1, de 1 para 2, de 2 para 24, essa variação aqui é de 22. Aqui a variação é 8 e aqui a variação é K. Lembrando aos colegas que K é esse valorzinho aqui. K é esse valorzinho aqui. Então o nosso V, o valor que nós queremos da quantidade, vai ser 22 mais K. 22 mais K. Então vamos ver aqui. Proporçãozinha base é 1. Base. Quem é a base aqui? 22. A altura desse triângulo menor, 8. A altura do triângulo maior, K. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 8 vezes 22. 8 vezes 22 dá 176. Então, K é igual a 176. Mas como eu quero ver, então eu vou ter 22 mais 176. Se eu somar 22 aqui, nós vamos ter 8, vamos ter 9, vamos ter 1. Então, isso aqui é, na realidade, 198 milhões. É isso que ele fala? 128 milhões. 14 milhões. Então, milhões. Então, 1000 é 10 elevado a 3. Milhões é 10 elevado a 6. Então, devemos marcar item correto, item D. Essa foi a questão de número 124. Outra questãozinha de gráficos. Para analisar mesmo, para entender gráficos. O gráfico esboçado representa o peso médio em quilogramas de um animal, tá certo? De determinada espécie em função do tempo de vida em meses. Então, tempo em meses, o peso. Então, você tem esse formato, ele faz isso aqui linear, depois. Então, se você observar o gráfico, esse deslocamento é linear e esse faz esse, pronto. Diz o seguinte, o gráfico esboçado representa o peso médio. Aí ele diz, para T maior do que 10, tá aqui, esse aqui é o 10. Para T maior do que 10, que é essa parte aqui, certo? A expressão da função que representa o peso médio do animal em quilograma é. Então, para esse intervalo aqui, certo? O peso é dado por essa expressão. 120T menos 1000 dividido por T mais 10.
Determine intervalo de tempo para T, P de T variando entre 10, ó, P de T, ele tem que variar entre 10 e 70. Ele quer saber o intervalo para T. Então, vamos. Tá aqui, ó. A lei de formação. Lembre, aqui nós temos intervalo aberto, aqui nós temos o intervalo fechado. Então, vamos aqui. Então, nós temos 10. Aqui nós temos P de T menor ou igual a 70. A expressão P de T é, na realidade, certo? A expressão P de T. Então, aqui, se você deslocar para um lado e para o outro, então você vai ter P de T maior do que 10 e você vai ter P de T menor ou igual a 70. P de T maior do que 10 e P de T menor ou igual a 70. Mas quem é P de T? É 120 T menos 1000 dividido por T mais 10. Condição imposta, maior do que 10. 120 T menos 1000 sobre T mais 10 menor ou igual a 70. Nós temos garantia pelo gráfico que esse valor de T está à direita de quem? Do 10. Então, estritamente, os valores são positivos. Então, por essa garantia, nós podemos usar essa regrazinha do produto dos meios. Primeiro, nesse sentido, tem que ser primeiro nesse sentido. 120T menos 1000 maior 10 que multiplica T mais 10. 120T menos 1000 maior, desenvolvendo, teremos 10T mais 100. Variável antes da igualdade, quem não tem variável, após a igualdade. 120T menos 10T continua maior, 100 mais 1000. 120T menos 10T, então dá 110T, maior do que 1100. Simplificando um pouquinho, então, conclusão, o nosso T é maior do que 10. Então, T maior do que 10. Mesma condição, T maior do que 0, então, vamos multiplicar sem dificuldade nenhuma. Então, vamos lá. 120T menos 1000 menor ou igual 70T mais 700. Eu já fiz aqui 70T mais 700. 120T menos 70T menor ou igual, igualdade, viu? 700 mais 1000. 120 menos, certo? 120T menos 70 dá 50T. 50T menor ou igual 1700. 1700. Simplificando um pouco, então T
vai ser igual a 170 dividido por 5. Então, T menor ou igual a 34. O intervalo, ele pedia, tá certo? O I, quer dizer, interseção, certo? Tem que ser a interseção, tem que satisfazer os dois no mesmo instante. Então, eu quero que seja maior, do que 10. Você tem uma situação, eu quero que seja maior do que 10, está à direita do 10, e menor ou igual a 34. Então, nós queremos que seja, certo? Então, nós queremos que seja intervalo aberto, não tenha igualdade, é bom lembrar, intervalo aberto não tem igualdade, a igualdade caracteriza intervalo fechado. Meu amigo, essa solução, então está aqui a minha solução. Essa solução, eu posso ter x maior do que 10, menor ou igual a 34, certo? Posso ter essa solução, intervalo, certo? Através de intervalos. Então, eu posso ter extremo 10 e 34. Intervalo aberto, colchete para fora. Intervalo fechado, colchete para dentro. Ou também podemos ter o intervalo usando a simbologia. Então, nós temos 3 simbologias. Podemos usar qualquer uma dessas 3 para dar a resposta dessa questão. O T variando entre 10 e 34, 10 aberto, 34 fechado. O 10 variando, colchete para fora é aberto, colchete para dentro é fechado. O parênteses só diz um tipo de notação. Notação, intervalo aberto. Então, eu tenho 10 aberto, 34 fechado. Então, o item correto dessa questão é o item E. Alerta. Notação matemática, intervalo aberto. Notação matemática, intervalo fechado. Intervalo aberto, o extremo pertence ao conjunto. Aqui, o 10 não pertence. Aqui, o 34 pertence. Então, lembre, quando for aberto, o extremo não pertence ao conjunto. Então, o T não pode ser 10. Nesse caso, pertence. São situações que merecem muito atenção, meu amigo. Reveja a aula, tá certo? Tire suas dúvidas e vá em frente, ok?